Você já ouviu falar da carta de Paulo a Filemon? Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já tenha até lido ela, mas eu duvido que você já tenha estudado ela em alguma profundidade. Acertei? O mais provável é que você não saiba nem dizer ao certo qual que é a importância dessa carta dentro do Novo Testamento. Então fica com a gente até o final, porque eu vou te dar 3 motivos para você estudar essa carta com a gente aqui no canal. Esse é um vídeo de abertura de uma série de estudos na carta de Paulo a Filemon que o canal está trazendo para você. E o objetivo desse vídeo é motivar o estudo dessa carta tão desconhecida que ainda assim é tão rica. Tenho certeza que vocês vão concordar comigo ao longo dos estudos. A ordem dos vídeos vai ser a seguinte. Nesse vídeo inicial de abertura, eu quero basicamente comentar com vocês os principais livros para estudar a carta de Paulo a Filemon. Aí depois desse vídeo, a gente vai ter um vídeo de introdução à carta, onde a gente vai discutir questões de composição da carta, ou seja, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, de onde escreveu, além de questões especiais que são críticas na carta, por exemplo, qual a visão que a Bíblia tem sobre a escravidão. Para você que não sabe, essa é uma das questões centrais na carta de Paulo a Filemon. Afinal, Filemon era um senhor de escravos. Então tudo isso a gente vai descobrir no vídeo de introdução à carta. Daí o vídeo seguinte ao de introdução, nós vamos tratar da mensagem da carta, ou seja, nós vamos mergulhar no texto em si. E aí finalmente no último vídeo nós vamos tratar da aplicação da carta, ou seja, vai ser um estudo no estilo devocional. Ok? Ficou animado? Eu mesmo aprendi bastante coisa na preparação desse estudo e tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Posso agora te pedir uma coisa? Deixa um like aqui embaixo do vídeo, porque fazer esse vídeo, preparar todo esse estudo, deu muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. Então, por favor, deixa um like, até para eu saber que esse é um tipo de vídeo que vocês querem que eu continue trazendo aqui no canal. Tá bom? Então não custa nada, deixa um like aí, aproveita para se inscrever se você já não é inscrito, para não perder nenhum vídeo novo do canal. Agora chega de enrolação e vamos para as dicas de livros para você que quer aprender Filemon. Bom, eu queria começar mostrando os livros de introdução, tá? Que são livros que tratam da composição dos livros do Novo Testamento, né? Quem escreveu, para onde escreveu, onde estava, quando escreveu, né? Qual foi a época, qual foi o propósito daquele livro. Se tem mais algum tema crítico daquele livro, também costuma ser discutido ali quando é um bom livro de introdução, né? O primeiro que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, ó, A Essência do Novo Testamento. Ele é um livro de nível iniciante, tá? Então a leitura é bem acessível, tem cerca de 300 páginas, ele é bem ilustrado, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá? Traz muitos mapas, diagramas, caixinhas de explicação. É um livro muito bom, tá? Recomendo mesmo. É o primeiro livro que eu vou quando eu começo a estudar algum livro da Bíblia, publicado pela editora Central Gospel. Tem o volume do Novo Testamento que eu acabei de mostrar e tem o volume do Antigo Testamento também, que tem essa outra capa aqui, tá? Os dois eu super aconselho para você ter na sua biblioteca. E eles têm uma vantagem que eles são bastante conservadores, tá? Então o que você tirar daqui você pode levar na sua igreja sem medo de alguém te olhar estranho. Ele é extremamente conservador, tá? E por que eu aconselho você ter um livro de introdução assim que seja de nível iniciante? Porque quando você vai mergulhar num livro da Bíblia pela primeira vez, tem muitos assuntos importantes ali que você nunca nem ouviu falar, né? Às vezes algumas questões polêmicas, né? E esse livro mais iniciante vai te introduzir a todas essas questões de uma forma bem acessível, tá? Então quando você parte para um livro mais avançado, você já sabe das coisas que ele vai abordar, que ele vai comentar, então você não vai ficar lendo ali sem entender os pontos que ele está discutindo. Agora um livro de nível intermediário, também de introdução ao Novo Testamento que eu queria recomendar, é esse daqui, do autor David de Silva. Como você está vendo, é um livro enorme, né? Quase 900 páginas, tá? Então é um livro muito completo. O David de Silva, ele é um especialista em Novo Testamento, né? Esse livro é a introdução só ao Novo Testamento. E o autor é um especialista em contexto histórico-cultural daquela época, tá? Então esse livro me ajudou muito nos estudos para Filemon, tratou bastante da questão da escravidão, né? Eu aconselho esse livro demais, tá? Até porque a editoração, a diagramação dele é excelente. Vou mostrar para vocês aqui. Tá? Então como vocês podem ver, ele é todo ilustrado. Olha só, então cheio de caixinhas explicativas, né? Imagens, fotos. E por que eu considero esse livro de nível intermediário? Porque ele é muito acessível, né? Ele não tem uma linguagem muito técnica, mas ele é sim um livro acadêmico, tá? Cheio de referências bibliográficas, notas de rodapé. Então realmente você pode se apoiar e acreditar naquilo que ele está ensinando ali, tá? Infelizmente esse livro só tem em inglês, tá? Se você tem uma leitura boa de inglês, pode comprar ele e colocar na sua biblioteca aí que vale muito a pena. Vou colocar o link de todos esses livros que eu estou mencionando aqui na descrição, pessoal,
para vocês poderem checar quanto que está o preço atualmente desses livros, tá? Uma alternativa a esse livro de introdução ao Novo Testamento do David D. Silva é o livro, ou melhor, os livros, né, os 2 livros do Craig Blomberg, que esse já tem no Brasil já. Esse aqui é o primeiro, ó, é a introdução ao Novo Testamento também, tá? Então vai focar naquelas questões histórico-culturais e de introdução ao livro. Então esse primeiro volume aqui, Introdução aos Evangelhos, né, cobre os 4 evangelhos. Tem quantas páginas? Cerca de 550 páginas, tá? Eu não usei esses livros do Craig Blomberg para os estudos de Filemon, porque eu já tinha outros livros que me supriram bem em questões de introdução à carta de Filemon, tá? Esse é o volume ainda do Craig Blomberg, né, que cobre a introdução do livro de Atos até o livro de Apocalipse, ou seja, o restante do Novo Testamento. Eu já usei esses livros para outros estudos e achei muito bom, bastante completo, bastante acessível. Você não vai errar se você quiser comprar ele, tá? E ter na sua biblioteca como uma introdução ao Novo Testamento de nível intermediário, tá? E agora, passando para o nível avançado, eu te recomendo esse livro aqui, ó. Introdução ao Novo Testamento, escrito conjuntamente por 3 autores, que foi o D.A. Carson, o Douglas Moore e o Leo Morris. Todos 3 muito conhecidos, né? Eruditos de primeira linha e conservadores também. Por que eu acho que esse livro é avançado? Se você vê o tamanho dele, ele não é tão grande quanto outros que eu mostrei aqui, tá? Tem aí cerca de 550 páginas, então semelhante ao tamanho do Craig Blomberg, que trata só aquele primeiro volume dos Evangelhos, tá? Então você pode pensar, ele não é tão completo, mas não se engane, ele é muito completo, tá? Muito aprofundado, discute as questões com muito detalhe e ele já tem um nível mais técnico, tá? A linguagem não é tão acessível. Então se você está pensando, eu quero ter só um livro de introdução ao Novo Testamento, eu não aconselharia esse. Por quê? Você provavelmente não vai entender muitas das coisas que ele está tratando ali sem ter passado primeiro por um livro de nível mais intermediário. Então sim, eu recomendo que você tenha esse livro, mas eu recomendo que você não tenha somente ele, tá bom? Então agora vamos para os livros de comentários, né? Comentários bíblicos focando na carta de Paulo a Filemon. Lembrando, pessoal, que todos os livros que eu estou mostrando aqui vai ter o link para compra deles na Amazon aí na descrição. Tá? Eu sugiro a vocês pelo menos clicar para verificar o preço quanto é que está hoje. E se tem algum que você está realmente interessado em comprar, clica para incluir no carrinho de compras da Amazon, porque aí quando você entrar ocasionalmente da próxima vez no site da Amazon, facilmente você clica no carrinho e consegue monitorar quanto que está o preço daquele livro, né? A Amazon está frequentemente trazendo promoções aí, então isso é uma coisa que eu sempre faço para pegar bons preços nos livros, tá? Em se tratando de comentários bíblicos, o primeiro que eu queria recomendar, que é de nível mais iniciante ali, iniciante/intermediário, é o comentário escrito por Michael Bird, esse que está aparecendo na tela aí. Michael Bird é um teólogo e especialista no Novo Testamento bastante conhecido internacionalmente, tá? Também de linha bastante conservadora. Todo esse material que eu estou mostrando para vocês é de linha conservadora, tá? E o Michael Bird é parceiro do famoso N.T. Wright, né? Vou mostrar para vocês um outro livro aqui que eles escreveram juntos, um livro bem recente, que é esse livro grandão aqui, ó, The New Testament in its World, ou seja, o Novo Testamento no seu mundo. Então é um livro de introdução ao Novo Testamento, mas ele não é só isso, ele é mais do que isso, tá? Ele é um livro enorme, ó, como vocês podem ver, todo colorido, ilustrado, mas ele traz mais coisa. Então ele traz, por exemplo, resumo de muito da obra do N.T. Wright, né, que fala das origens do cristianismo, da ressurreição de Cristo, enfim, as obras que ele é mais famoso, vai ter um resumo delas aqui também. Eu aconselho bastante essa obra, eu li partes dela com respeito a Filemon, que me foi útil, mas eu não aconselharia esse como um livro especificamente de introdução ao Novo Testamento, porque, como eu falei, ele traz muitas coisas a mais e acaba não focando tanto em ser um livro de introdução ao Novo Testamento como esses outros que eu venho mostrando aqui para vocês, tá? Mas é um livro excelente. Se você quer estudar a cultura, contexto histórico-cultural do Novo Testamento, é um livro excepcional e bem acessível. Infelizmente só tem em inglês. Quando chegar aqui no Brasil, eu vou colocar o link da versão em português para vocês também aí embaixo, tá? Só aproveitar para mostrar um pouco do livro por dentro, tá? Então vocês conseguem ver aí, né? É material de altíssima qualidade, todo colorido, né? Ilustrado, é excelente. Agora sobre o livro que eu estava falando, que é o comentário do Michael Bird, né? Ele traz Colossenses e Filemon num só comentário, tá? Isso é bastante comum, porque como a gente vai ver nos estudos de Filemon, esses dois livros têm uma conexão muito próxima entre eles, tá? A gente vai ver o porquê. E é por conta disso que muitos comentários trazem esses dois livros juntos, né? Colossenses e Filemon. Esse livro do Michael Bird, eu tenho ele na versão digital, porque tradicionalmente o preço dele é bem barato, na versão Kindle da Amazon, tá? Cerca de 20 e poucos reais. Então, clica no link para você verificar quanto que está o preço agora. Mas eu super recomendo. Lembrando que você não precisa ter o aparelho Kindle para ler os e-books da Amazon, né? Você pode simplesmente instalar o aplicativo, o app Kindle no seu celular, tablet ou mesmo no computador e ele consegue abrir os e-books Kindle da Amazon, tá?
Então, se você tem uma boa leitura de inglês, eu aconselho muito você comprar esse comentário do Michael Bird. Ele é internacionalmente reconhecido como um dos melhores comentários em Colossenses, tá? Que é a maior parte do comentário. Mas eu digo para vocês que eu gostei demais da parte de Filemon desse comentário, tá? Agora, de nível intermediário, eu queria recomendar esse comentário aqui, ó, do autor David Garland, que é um conhecido estudioso do Novo Testamento também. E é dessa série The NIV Application Commentary, ou seja, comentário de aplicação NVI. NVI se refere àquela tradução da Bíblia que é bem conhecida no Brasil, né? Tem a versão americana que chama NIV. Então, por que ele chama NIV Application Commentary? Porque ele foca também na aplicação dos textos para o dia de hoje, tá? Então, ele, ao longo do comentário, ele quebra a análise do texto em 3 seções, né? A primeira é como entender o texto no seu contexto original, né? Então ele faz a análise de como aqueles primeiros leitores daquela época teriam entendido o significado do texto. Aí ele tem uma seção de como fazer essa ponte para os dias de hoje. E aí, finalmente, na última sessão, ele faz a aplicação. Então, por ter essas 3 sessões, eu acho essa abordagem desse comentário excelente. Eu tenho vários dessa série NIV Application Commentary, recomendo bastante. Infelizmente, não tem no português ainda, mas se você ler um pouco de inglês, super recomendo. Novamente, esse é um comentário em 2 livros em um único volume, né? Colossenses e Filemon, e é reconhecido como um dos melhores comentários em Colossenses também, tá? Agora, partindo para comentário de nível avançado. O que eu aconselho de nível avançado, que é um comentário exegético, que pega a questão do grego, né? Disseca o texto em bem cuidado, em bem detalhe, é um comentário relativamente recente do Scott McKnight, que é esse que está aí, dessa série NICNIT, né? New International Commentary on the New Testament, Novo Comentário Internacional no Novo Testamento. Essa série é muito boa, dependendo do volume, né? Qual é o livro da Bíblia que ela está tratando, e do autor. Às vezes ele tende mais para o avançado, às vezes ele tende mais para o intermediário, tá? Esse do Scott McKnight, eu diria que ele não é tão avançado assim, tá? Então, se você tem uma boa leitura de inglês, pode aproveitar bastante coisa desse comentário, ele não é super técnico. O Scott McKnight é um teólogo do Novo Testamento reconhecido por ser bastante engajado na questão de como trazer o cristianismo para a sociedade de hoje, e nesse livro ele trata bastante da questão da escravidão. Como que era a escravidão naquele contexto, como que era a escravidão nos dias de hoje. A gente sabe que ainda acontece, infelizmente, né? Então, o diferencial dele é que ele trata exclusivamente do livro de Filemon, e por isso ele consegue ser avançado. Tenho ele na versão digital, comprei numa promoção, e por isso que eu sempre falo para vocês. Coloca um item que vocês têm interesse no carrinho de compras. Ocasionalmente, quando você entra no site da Amazon para olhar alguma outra coisa, você aproveita e já vê quanto é que está o preço daquele livro. De repente, baixou bastante. Foi o caso desse livro. Eu não sei se ficou na faixa de R$30, alguma coisa assim, mas os livros dessa série são muito caros, tá? Inclusive em formato digital. E aí, nesse período, baixou bastante o preço, eu aproveitei e comprei. Em termos de comentário avançado, talvez alguns de vocês fiquem pensando se eu não vou recomendar o comentário do Beale, né, do J.K. Beale, que tem no Brasil pela editora Vida Nova, né, série de comentários exegéticos da editora Vida Nova, vou colocar para vocês aí a imagem. Eu tenho esse comentário, a versão digital dele em inglês. Tá? Se você lê em inglês, eu aconselho que você compre a versão digital dele, porque tradicionalmente é um preço bem barato. Eu acho que é na faixa dos R$10 que esse volume em particular aparece de vez em quando. Tá? Então, com certa regularidade, você consegue esse preço bem barato para essa versão digital. Qual foi a minha opinião sincera? Para Filemon, eu achei ele raso. Tá? A parte de introdução a Filemon que ele tem mesmo, você lê, você já vê que ele é muito raso. Né? É uma coisa que em alguns comentários fazem com Filemon, quando eles juntam, né, os 2 livros num só comentário, normalmente Colossenses e Filemon. Então, às vezes, Filemon fica deixado de lado, quase como um apêndice ali do comentário. Né? É o que eu senti nesse livro do Beale. Tá? Então, para Filemon, eu não recomendo ele, eu quero ser sincero para vocês nas dicas que eu dou aqui. Tá? Já para Colossenses, apesar de eu não ter lido ele ainda na parte de Colossenses, eu sei que ele é reconhecidamente um dos melhores que existem e por avaliações de gente do mundo inteiro. Tá? Existem sites que avaliam esse tipo de livro, né, onde seminaristas, teólogos do mundo inteiro comentam lá. Tá? Então, para Colossenses, eu acredito que ele realmente seja excepcional. Tá? Agora, é um comentário técnico, né? Não é aquele que você pensa, eu quero só ter um livro sobre comentário de Colossenses, aí você diz, eu vou comprar esse porque é o melhor que tem. Na verdade, não é bem assim, ele é um nível bem técnico, está direto no grego, fazendo exegese, e se você não tem um comentário introdutório ou intermediário, para você começar por lá, você vai ter dificuldade se você for direto para esse nível avançado. Tá? Então agora eu quero mostrar para vocês o comentário que eu considero o melhor de todos. Esse aqui sim eu recomendo como o único comentário, se você quiser ter, eu quero só gastar um dinheiro para ter um comentário só, tanto em Colossenses quanto em Filemon. Qual que seria? É esse comentário que está aparecendo na tela aí, do Douglas Moo. Trazido pela editora Shed para o Brasil, mas já há muito tempo que era reconhecido internacionalmente como o melhor comentário de nível intermediário
tanto em Colossenses como em Filemon. Então ele se aprofunda bastante nas questões, discute tudo com bem calma, é um autor muito conhecido, mas eu não quero falar mais desse comentário aqui, porque eu fiz já um vídeo exclusivo tratando desse comentário, mostrando como ele é por dentro, tá? Então no final desse vídeo eu vou colocar um link para você assistir na sequência, tá? Fica tranquilo, se você está interessado, você vai ter o botão para clicar e assistir na sequência, ok? Agora, se você quer economizar o seu dinheiro e comprar um único material que tem resumido ali já o conteúdo dos melhores comentários, que ainda assim aprofunda nos pontos mais importantes, sem fugir de questões polêmicas e escrito de uma forma acessível, compre o e-book do canal. O volume de Filemon já está saindo do forno, você vai poder comprar na Amazon em formato Kindle, ou mais barato, diretamente conosco, em formato PDF, que tem o mesmo conteúdo, tá? Mas com a vantagem de que você pode ler ele em qualquer dispositivo, não precisa do aplicativo do Kindle, você tem facilidade em usar a ferramenta de busca, você pode imprimir sem dificuldade, então tem essas vantagens em relação ao formato Kindle. E ele foi preparado de uma forma a ser bastante útil para você, que seja no seu estudo pessoal, seja para você preparar estudo bíblico, seja com material base para você que prepara pregação e não tem muito tempo para gastar. Tá tudo resumidinho ali, tudo bem organizado. Então eu aposto, coloco a mão no fogo, que você vai economizar muito tempo na preparação dos seus estudos bíblicos usando esse nosso material. Tá? Ficou interessado? Então clica no último link da descrição ou também no primeiro link dos comentários, vai direto para o site do canal, vai entrar lá na página de Apoie o Canal e lá vai ter Apoie o Canal comprando nossos e-books, vai explicar para você onde você encontra a versão Kindle e onde que você encontra a versão em PDF também, tá bom? E lembrando que você pode visitar o nosso canal independente disso, tá? Tem muita coisa bacana lá, reviews de obras, indicações, vídeos com estudos devocionais, tem um monte lá. Tem uma aba de melhores comentários bíblicos, que aos poucos eu estou preenchendo, tá? Colocando lá para vocês quais são os melhores comentários bíblicos de nível avançado, nível intermediário e nível iniciante para todos os livros da Bíblia, tá? Dá bastante trabalho, mas aos poucos eu vou colocando. Então vai ter tudo isso organizadinho para você, vale a pena dar uma olhada lá. Último link da descrição e primeiro dos comentários. E agora eu vou entregar para vocês o que eu prometi no início do vídeo. E agora eu vou te dizer os 3 motivos para você estudar esse livro com a gente. Primeiro motivo, é um livro negligenciado, né? Então se você não estudar com a gente agora, sabe-se lá quando e onde que você vai ter outra oportunidade de mergulhar nesse livro e aprender essa parte do Novo Testamento. Segundo motivo, porque ele trata bastante do perdão em comunidade, tá? Esse é um assunto delicado e importante para qualquer ajuntamento cristão, né? Qualquer igreja, qualquer comunidade, porque onde tem união cristã, compartilhamento de vidas, tem potencial de conflito, né? Então esse é um tema bastante importante e prático para os dias de hoje. Terceiro motivo, porque esse livro funciona de certa forma como uma janela cultural para os tempos do Novo Testamento. Em especial, a gente vai trabalhar a questão da escravidão, né? Como que funcionava essa instituição naquela época, como que tinha cristãos e muitos não cristãos também, que eram escravos naquele contexto, qual a visão da Bíblia sobre isso, né? Esse é um livro único porque permite a gente ter essa visão de como funcionava a sociedade no primeiro século. E aí, é claro, ao entender melhor como a sociedade funcionava naquela época, nós nos tornamos melhores leitores do Novo Testamento de uma forma geral. E agora me diz aí nos comentários, na sua igreja ou no seu pequeno grupo, alguma vez você já teve essa oportunidade de estudar a carta de Paulo a Filemon, dar uma mergulhada nela? Eu aposto que a maioria esmagadora vai dizer que não. Ou se você tiver alguma dúvida sobre as obras que eu comentei aqui, deixa aí nos comentários uma pergunta para a gente dar aquela interagida. Ou de repente, se você já tem alguma dessas obras, compartilha aí com a gente nos comentários o que é que você acha dela. E finalizando, fica ligado aí nos vídeos do canal que eu vou sugerir agora na sequência. É só clicar para assistir. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!